Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Meu nome é Davi de Mello. Nós estamos aqui participando dessa palestra e é muito bom ter você conosco. Essa palestra e várias outras fazem parte de uma parceria do Observatório Social do Brasil, da Confederação das Associações Comerciais do Brasil e apoio do SEBRAE. Nós iremos, então, tentar passar a vocês, nessa palestra, uma visão ampla do pregão presencial e do sistema de registro de preços. De início, eu gostaria de passar a vocês como é que funciona efetivamente um processo licitatório na área pública. Existe, basicamente, 3 fases distintas: a fase interna, a fase externa e a fase do contrato. Como é que funciona isso? Em determinado momento, no órgão público, num determinado setor, percebe-se que está faltando alguma coisa ou precisa de algo. Então, cria-se uma demanda. Criada essa demanda, a autoridade competente do órgão público vai fazer uma análise de fato se há necessidade dessa demanda e, em havendo, inicia-se um processo. Vai ser designado alguém internamente ou um setor para iniciar a elaboração de um termo de referência. Esse termo de referência, ao meu ver, é um dos documentos mais importantes do processo licitatório. O termo de referência é o documento que define o objeto com todas as suas características. Então, a própria legislação diz que a definição deverá ser precisa, suficiente e clara. Se o objeto for mal elaborado, mal definido, seguramente todo o processo licitatório terá problemas. Então, agora será feito esse termo de referência. Concomitantemente, está sendo elaborado o edital, que é a lei das licitações, onde esse termo de referência será anexado. E, em ficando pronto o termo de referência e o edital, está pronta a fase interna. O órgão público agora está apto a licitar, a adquirir aquele bem ou aquele serviço ou fazer determinada obra. Terminada a fase interna, o que acontece? Agora o órgão público tem que informar a sociedade, tem que publicar que ele vai licitar. Então é feito um aviso de licitação. Um aviso de licitação é uma síntese do que será licitado com várias informações. Esse aviso de licitação, normalmente, ele é publicado nos diários oficiais, ele é publicado em jornais de circulação, ele é publicado no próprio site do órgão que irá licitar, e cada uma das modalidades de licitação tem um prazo para que fique nesse processo de aviso de licitação. Terminado o aviso de licitação, agora vem a fase externa do processo licitatório, ou seja, a licitação em si. No dia, na data e na hora marcada, no edital e no aviso de licitação, começará a licitação, ou no órgão público ou online. E agora ali estará ou a comissão de licitações, ou o pregoeiro e a equipe de apoio, que irão gerenciar esse processo licitatório. E qual é o objetivo dessa licitação? É detectar na sociedade aquele empresário, aquele comerciante, aquele fornecedor que reúna as melhores condições, aquele que se adeque melhor às exigências do edital, aquele que apresente a maior qualidade do objeto e tenha o preço mais vantajoso. O objetivo principal do processo licitatório é exatamente esse: detectar qual fornecedor reúne melhores condições para ser o vitorioso e futuramente assinar o contrato. Então, tudo isso acontece no rito da licitação, que é a fase externa. Quando houver esse vencedor, então agora vem o último momento, que é a fase do contrato, onde esse vencedor do processo licitatório será convocado para que assine um contrato. E então inicia agora a vida do contrato. Muito bem. A Constituição Federal,
que é a nossa lei maior de 1988, no seu artigo 37, ela é muito clara. Todo e qualquer órgão público, de qualquer esfera, federal, estadual, municipal, administração pública direta ou indireta, são obrigados a licitar. E para cumprir essa determinação legal, surgiram algumas leis gerais, como a 8666 de 93 e a 10520 de 2002. A 8666 é chamada Lei Geral das Licitações e Contratos. A 10520 é chamada da Lei Geral do Pregão. São extremamente importantes. A 8666, apesar de ser antiga, é uma lei muito ampla, são 126 artigos, e ela criou várias modalidades. Modalidades são maneiras de licitar. Então, ali pela 8666, você vê 5 modalidades. Então, você tem a concorrência, você tem a tomada de preços, você tem o convite, você tem o leilão e você tem o concurso. Cada uma dessas modalidades tem as suas características, tem o seu DNA, tem a sua própria personalidade definidos pela Lei 8666. E algum tempo depois, surgiu uma outra lei, exatamente a 10.520 de 2002, que criou uma outra modalidade de licitação, que é exatamente o pregão, o motivo dessa palestra. Tá? Então, o órgão público, quando está lá na fase interna, definindo o objeto com todas as suas características, em função exatamente do objeto, ele já vê qual a modalidade mais pertinente que ele vai utilizar naquele certame, naquele processo licitatório. O pregão surgiu exatamente para agilizar os processos licitatórios. O pregão é uma modalidade mais ágil, o pregão é uma modalidade mais célere, o pregão é uma modalidade mais vantajosa, normalmente, para o órgão público. Só que na Lei 10.520, lá no seu comecinho, já deixa claro, o pregão foi criado para licitações onde os bens e serviços sejam comuns. Ou seja, o pregão não tem a característica de serviços muito técnicos. O pregão normalmente não é utilizado para obras. Então, se o serviço, a aquisição, ou for uma obra, ou exigir técnica, em princípio, não será utilizado o pregão. Aí, então, o órgão público se utilizará de uma modalidade da 8666. Aí ele vai analisar a concorrência, ele vai analisar a tomada de preços, enfim, o órgão público tem que saber se utilizar da modalidade mais adequada em cada caso. Vamos, então, analisar especificamente o pregão presencial. A Lei 10.520, ela dá todos os ditames, todo o regramento do pregão. E é autorizado que o pregão seja feito da forma presencial ou da forma eletrônica. Mas a lei é a mesma, as regras são as mesmas. E aí, então, surgem decretos que entram em especificidades sobre exatamente essa modalidade. O motivo dessa palestra é falarmos especificamente do pregão presencial. Tá? E numa outra oportunidade, numa outra palestra, seguramente será abordado sobre o pregão eletrônico. A Lei 10.520 é uma lei pequena, é uma lei curta, em comparação com a 8666. Enquanto a 8666 são 126 artigos, a lei do pregão são só 12 artigos. Então, é uma lei, como eu disse, curta, sucinta, às vezes um pouco omissa, mas, de qualquer forma, nós tentaremos mostrar passo a passo o funcionamento do pregão presencial. Em primeiro lugar, eu quero dar algumas características exatamente do pregão, de acordo e à luz da Lei 10.520. Por exemplo, toda e qualquer modalidade, tanto da 8666 quanto da 10.520, a legislação determina um prazo de aviso de licitação.
Por exemplo, quando o órgão público termina a fase interna, está pronto o termo de referência, está pronto o edital, então agora ele tem, como nós já dissemos, que fazer um aviso que vai ter uma licitação, para que todos saibam, é público. A publicidade é um princípio constitucional. Não existe licitação escondida, licitação sigilosa. Então, na realidade, cada modalidade tem um prazo definido pela legislação de aviso de licitação. Então, por exemplo, uma concorrência, que normalmente são de valores altos. Uma concorrência precisa fazer aviso de licitação de 30 a 45 dias. Se for uma concorrência onde o julgamento seja de menor preço, 30 dias de aviso de licitação. Se for uma concorrência onde entre técnica, que seja mais complexo, 45 dias de aviso de licitação. Para quê? Para que os interessados tenham tempo de obter o edital, analisar com calma o edital, e aí poder fazer a sua proposta, poder analisar a habilitação, ou seja, ter tempo para se preparar bem para participar do processo. Então, cada modalidade tem um prazo de aviso de licitação. Uma das características do pregão, como nós abordamos há pouco, é a celeridade, é a rapidez. Então, quando encerrar a fase interna do pregão, que é o termo de referência e o edital, a partir desse momento será dado, no mínimo, 8 dias úteis, no mínimo, para que a sessão seja aberta. O órgão público poderá dar 9 dias úteis, 10 dias úteis, não tem problema, mas ele não poderá colocar menos de 8 dias úteis, desde o aviso de licitação até a abertura da sessão. Isso tanto no pregão presencial quanto no pregão eletrônico. Então, essa é uma das características e exigências da Lei 10.520. Outra característica do pregão, que difere muito das modalidades da 8666, é o que eles chamam inversão de fases. Na 8666, é interessante você notar, se você for participar de uma tomada de preços, de uma concorrência, os interessados vão no dia marcado e levam normalmente 2 envelopes. Um envelope de habilitação, que o edital estiver exigindo, e um envelope de proposta. E esses envelopes estarão fechados e lacrados. Então, pelas modalidades da 8666, a comissão de licitações primeiro analisa a habilitação de todos. Somente os habilitados é que será analisada a proposta desses habilitados. O pregão inverteu, é uma outra característica do pregão. Não começa analisando a habilitação, o pregão começa analisando as propostas. Então, todos os interessados, no dia, na data e na hora marcada, chegam no local do pregão, se credenciam, sobre isso eu vou falar daqui a pouco, e agora o pregoeiro e a equipe de apoio vão analisar primeiro as propostas daqueles que irão participar. Ver se a proposta está de acordo com as exigências editalícias. Existe um princípio extremamente importante no mundo das licitações, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O que é isso? Tudo que acontecer tem que estar vinculado ao edital e às suas exigências. Então, tudo que o edital estiver exigindo, ali o pregoeiro, ele vai fazer as mesmas exigências. Então, na realidade, o fornecedor, quando for fazer a sua proposta, precisa tomar muito cuidado. Se ali no edital, no termo de referência, exige, por exemplo, um carro flex 4 portas, a sua proposta tem que ser carro flex 4 portas. Se você colocar algo diferente, carro flex 2 portas, com quase toda certeza você será desclassificado, porque você não está atento às exigências editalícias. Você também está ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Então, no pregão, primeiro são analisadas as propostas. As propostas sendo analisadas, aquelas propostas que estiverem em ordem, vão para uma fase de lances, o que não existe na 8666. Isso é um diferencial do pregão. Então, quando
o fornecedor apresenta a proposta, junto com a proposta tem o valor da sua proposta. Então, agora, aquelas propostas classificadas vão para uma fase de lances. Então, agora, os fornecedores vão ter oportunidade de diminuírem o valor da sua proposta original. Sobre isso também, daqui a pouquinho, nós falaremos como é que funciona efetivamente essa fase de lances. Eu só estou dando, por enquanto, as características básicas do pregão. Então, aí começa a sucessão de lances. Encerrada a fase de lances, teve aquele que ficou com um lance mais vantajoso. Ninguém conseguiu cobri-lo. Agora, o pregoeiro vai analisar esse valor, se está dentro da estimativa que o órgão público fez, e, estando tudo em ordem, agora o pregoeiro vai analisar a habilitação exclusivamente desse que ficou em primeiro lugar. Então, vocês percebem a diferença, fazendo um paralelo entre pregão e 8666? 8666 começa analisando a habilitação. Aqueles que estão habilitados, agora será analisada a proposta deles. O pregão não, começa pela proposta. Aqueles que a proposta estiver em ordem vão para uma fase de lances. E os lances acontecem sucessivamente, até encerrar, ninguém mais cobrir ninguém, fica um mais vantajoso. Esse agora, somente desse, será analisada a habilitação. Não há necessidade de abrir a habilitação de todos, como acontece na Lei 8666. Então, isso é um processo muito mais rápido. As pessoas que atuam nessa área dizem que, em média, uma concorrência exatamente por esse rito um pouco mais moroso demora 100, 120 dias, quando não é um prazo maior ainda, para encerrar um processo licitatório. O pregão, se tudo correr bem, é uma sessão única. Tá? O começo, meio e fim é muito mais rápido, é muito mais célere, é muito mais ágil. Então, um pregão, 30, 40 dias, em média, está pronto, desde o seu início até a homologação do processo. Então, essas são algumas características. Outra característica interessante do pregão é o recurso. Na 8666, existem recursos no meio da sessão. Encerra a habilitação. Se alguém não concorda com a comissão de licitações, da habilitação de um determinado fornecedor, é solicitado recurso. E aí são prazos em cima de prazos, suspende a sessão. Terminado tudo isso, aqueles habilitados que estiverem em ordem vão para a fase das propostas. Quando analisa-se as propostas, se um não concorda com o outro, entra-se com o recurso. É concedido 5 dias úteis para a fundamentação de quem pediu o recurso. Depois, todos os que participam recebem essa fundamentação e têm o direito também de, em 5 dias úteis, contrarrazoarem aquela fundamentação. E aí, finalmente, a comissão, a autoridade competente, dentro de um prazo, vão se manifestar sobre esse processo todo recursal. O pregão agilizou isso também. Não existe recurso durante a sessão do pregão. Então, analisa-se a proposta, não tem recurso. Lances não tem recurso. Habilitação não tem recurso. Quando que tem recurso no pregão? Quando encerra a sessão. Quando for declarada uma empresa vencedora oficialmente, então a legislação do pregão diz: imediatamente e motivadamente abre-se o momento recursal. Vejam que até nesse pormenor, nessa particularidade, o pregão ainda diz imediatamente, na sequência. Foi declarado um vencedor, já tem que saber se existe interesse recursal. E se alguém se manifestar, aí vai ser concedido 3 dias, em princípio, no pregão, mais 3 dias para as contrarrazões e um prazo para a autoridade competente se manifestar. Aí, então, estando tudo em ordem, adjudica-se o processo e homologa-se o processo, e aí, então, o vencedor oficialmente será convocado para a assinatura de um contrato. E uma outra característica que eu me recordo interessante do pregão é a seguinte: suponhamos que a empresa A seja declarada vencedora e, por algum motivo, ela não vai assinar o contrato. Em princípio, ela vai ser sancionada, isso tudo tem previsão editalícia, independente da sanção que ela receberá por não assinar o contrato. A legislação do pregão é muito clara.
você chama quem ficou em segundo lugar. Esse que ficou em segundo lugar, agora o pregoeiro vai analisar se o preço dele está de acordo, é um preço dentro da estimativa, vai analisar a habilitação dele, e estando tudo em ordem, esse segundo, o interessante vem aqui, ele não é obrigado a fazer as condições do primeiro. Por que eu digo que é interessante? Porque na 8666, se acontecer algo parecido, do vencedor não ir assinar o contrato, vai ser chamado quem tinha ficado em segundo lugar. Só que esse que ficou em segundo lugar será obrigado a fazer as condições do primeiro. Então, a 8666 determina o segundo fará as condições do primeiro, se o primeiro não assinar contrato. O pregão não tem essa obrigatoriedade. Por quê? Porque o pregão teve uma fase de lances. E, evidentemente, na fase de lances, cada um chegou no seu máximo, no seu limite. Aquele que ficou em segundo lugar, por que ficou em segundo lugar? Porque na fase de lances não teve condições de cobrir a oferta do primeiro. Como é que agora eu vou exigir que ele faça as condições do primeiro? Então, isso fere, inclusive, o princípio da razoabilidade. Tá? Eu vou forçar uma situação que não é viável e possível. Então, em acontecendo esse caso, repito, o segundo colocado não tem a obrigatoriedade de fazer as condições do primeiro, mas o pregoeiro tem a obrigação de negociar com o segundo. O segundo também tem que estar dentro da estimativa que foi feito pelo órgão público. Então, meus amigos, eu estou dando apenas uma introdução, uma visão sistêmica do processo licitatório. Fase interna, fase externa, fase do contrato, Lei 8666, Lei 10.520. Estou fazendo um paralelo para você sentir a diferença entre as modalidades tradicionais da 8666 e do pregão. E você aí detecta, tá, de forma bastante clara, como o pregão é mais vantajoso, é mais rápido, é mais célere, cumprindo, inclusive, o objetivo quando surgiu a Lei 10.520. Uma das questões mais importantes dentro de qualquer processo licitatório é a habilitação que vai ser exigida. Isso em qualquer modalidade. Isso é uma determinação legal. A própria Constituição, quando se refere na questão da habilitação, ela cita algumas exigências, e aí essas exigências são utilizadas na Lei 8666 e 10.520. Que exigências são essas? Para você que participa de licitações, é importante que você conheça. Por quê? Porque o órgão público não pode fazer exigências fora da lei. Um dos princípios basilares do processo licitatório é o princípio da legalidade. O órgão público tem que fazer apenas aquilo que a lei lhe autoriza a fazer. Não pode agir de forma subjetiva. Não pode apenas colocar alguma exigência porque acham legal, interessante e necessário. Precisa-se analisar, à luz da legislação, se essa habilitação, por exemplo, é autorizada. Então, um dos motivos que mais cria-se polêmica num processo licitatório é exatamente a habilitação. Então, esse aspecto, esse item é importantíssimo para quem atua na área pública, principalmente aquele que elabora um edital, e é importantíssimo para o fornecedor, quando analisar o edital, perceber se as exigências são legais, se as exigências estão dentro do permitido. Basicamente, a 8666 e a 10.520 exigem as mesmas coisas. O que um edital pode exigir de você, fornecedor? A sua capacidade jurídica, a sua regularidade fiscal, a sua regularidade trabalhista, a qualificação técnica e a qualificação econômico-financeira. É isso que a lei te autoriza. Agora, evidentemente que dentro desse contexto existem várias questões, que eu vou procurar analisar com vocês agora. O que é a capacidade jurídica?
Capacidade jurídica nada mais é do que o seu contrato social, ou estatuto. Por que o órgão público exige isso de vocês, que são fornecedores? Porque o contrato social mostra a vida da sua empresa, mostra quem é o presidente, os sócios, mas no momento da licitação, o que a comissão de licitações ou o pregoeiro vão analisar no seu contrato social? O seu KNAI. Eles querem observar ali se o objeto de atuação da sua empresa tem similaridade com o objeto de atuação ou o objeto da própria licitação. Então, se a licitação está objetivando adquirir um determinado objeto e constata-se que no seu contrato social não existe um KNAI, não existe um objeto similar ao da licitação, você vai ser desabilitado. Então, essa é a capacidade jurídica que será exigida, tá, num processo licitatório. Segundo, regularidade fiscal. Essa você não pode errar em momento algum, que é uma exigência, inclusive, da Constituição. O órgão público só poderá comprar do fornecedor se o fornecedor estiver em ordem com seus impostos. Então, existe a regularidade fiscal federal, a regularidade fiscal estadual e a regularidade fiscal municipal. E aí, cada edital tem as suas características. Dependendo do objeto, as exigências serão maiores ou menores. Então, em qualquer processo licitatório, não importa em que esfera, a regularidade fiscal federal vai ser exigida. Então, basicamente, você tem que ter as certidões negativas do Fundo de Garantia, do INSS, da Receita Federal. Então, tudo isso vai estar bem claro ali no edital. E quando que exige-se a regularidade estadual e municipal? O artigo 37 da Constituição Federal diz que só poderá ser feita ou serem feitas exigências indispensáveis. E o que é indispensável? A regularidade federal sempre, como nós falamos. E quando que se exige a estadual e a municipal? Se for uma licitação de aquisição de bens, vai exigir-se, além da federal, também será exigida a estadual, que será o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias. Se for uma licitação cujo objeto seja serviços, vai ser exigido o municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviços. Então, esse conjunto de fatores, você, fornecedor, tem que analisar com muito critério quando estiver estudando o seu edital. Fazer um checklist, tá? Colocar tudo direitinho para ver se a sua empresa está em ordem com todas as exigências feitas. Então, nós temos a capacidade jurídica, que é o seu contrato social, a regularidade fiscal, que acabamos de falar a respeito, a regularidade trabalhista, essa é mais recente. Essa obrigação passou a exigir esse documento a partir de janeiro de 2012. Então, você vai ter que demonstrar que você está em ordem com seus funcionários e os ex-funcionários. Essa certidão você tira online e tem validade de 180 dias. Então, capacidade jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista, qualificação técnica. Meus amigos, essa é uma das áreas mais complexas. O que se exige de qualificação técnica? A qualificação técnica nada mais é você ter que comprovar que você tem conhecimento do objeto que está sendo licitado, que você tem experiência, que você já fez algo semelhante, algo parecido. Então, o edital exigirá, dependendo do objeto, vários documentos. Que documentos são esses? Um atestado de qualificação técnica, por exemplo, eu sou professor. Se eu for num órgão público dar um curso, eles vão pedir que eu entregue um atestado de qualificação técnica, ou seja, que eu já tenha dado um curso, ou na área pública ou na área privada, e recebi da área pública ou privada um atestado de que eu dei aquele curso de forma correta, que atingiu os objetivos, tá? Que cumpri todas as exigências de um contrato, se for o caso,
De posse disso, eu entrego esse atestado. É uma segurança para o órgão público. Ele vai constatar que eu tenho know-how, que eu já fiz isso, que eu tive sucesso ao realizar essa atividade. Isso em todos os sentidos. Isso pode ser exigido de uma obra. Às vezes, o órgão público vai licitar uma ponte. Então, o engenheiro que faz ali o projeto básico, que define essa ponte, ele vai ver quais são os momentos, as fases mais relevantes daquela obra, e ele poderá exigir atestados, que a empresa, naquela fase, naquele segmento de obra extremamente importante, ela já tenha feito algo semelhante. Então, ela vai ter que mostrar atestado. Muitas vezes, esse atestado de qualificação técnica, você vai precisar de um engenheiro. O engenheiro tem que estar em ordem no seu respectivo conselho. Muitas vezes, eles vão exigir uma visita técnica. Muitas vezes, eles poderão exigir determinado objeto, serviço, que você tenha determinados equipamentos. Eles podem exigir algumas licenças, alguns alvarás. Então, toda licitação, dependendo do objeto e as suas características, haverá exigência de atestado de qualificação técnica. E, finalmente, você terá que apresentar e demonstrar a qualificação econômico-financeira. Para quê? O órgão público ele tem que ter a certeza que a sua empresa terá condições financeiras de cumprir o futuro contrato. Por isso que algumas exigências são autorizadas pela lei. Que exigências são essas? Balanço. Isso sempre será exigido. O balanço da sua empresa do exercício anterior. Ali será feita uma análise. Como está a sua empresa? Como é que está a liquidez da sua empresa? Se você tem saúde. Então, é fundamental a apresentação desse balanço. Outro é a certidão negativa, que você não está em processo de falência. Então, isso sempre vai ser exigido. Outra autorização legal. Muitas vezes eles vão exigir que você comprove que você tem um capital social ou patrimonial de até 10% do valor estimado da futura contratação, para comprovar que você tem pernas para aguentar aquele contrato. Então, às vezes, você tem um contrato estimado em 10 milhões. Eles vão querer que você comprove que você tem um patrimônio de pelo menos R$1 milhão. Tá? Então, tudo isso estará no bojo das exigências da qualificação econômico-financeira. Então, basicamente, é isso que será exigido de você, tá? Num edital. Se passar disso, você fique esperto que pode ou podem estar exigindo algo que a lei não autoriza. E aí, então, junto com isso, existem algumas declarações que poderão estar ali juntamente com as exigências da habilitação, que você não emprega nenhum menor de 18 anos em situações que a Constituição determina, e aí é exatamente a habilitação de um processo licitatório. E esses que eu citei servem tanto para 8666 quanto para 10.520. Apenas uma observação. A 8666, no seu artigo 31, ela autoriza que o órgão público exija a garantia de proposta. Mas no pregão, na Lei 10.520, no seu artigo 5º, diz que não é autorizado no pregão essa garantia de proposta. Então, aí é um diferencial das duas leis. Então, se num edital do pregão, na habilitação, estiverem exigindo garantia de proposta, é motivo para você pedir a impugnação daquele edital. O que é garantia de proposta? Se o edital deixar previsto, todos aqueles que forem participar do processo licitatório, só para participarem, deverão, por exemplo, calcionar, num banco oficial, até 1% do valor estimado da licitação. Ou seja, uma licitação estimada em 10 milhões, você terá que calcionar R$100 mil, só para participar da licitação. Depois de participar, será devolvido. Então, a 8666 tem esse autorizativo, mas o pregão, no seu artigo 5º, tira essa possibilidade, tá, do edital exigir no pregão a garantia
de proposta. Muito bem, então esse é o contexto das habilitações num processo licitatório. Outro tema extremamente interessante para ser abordado em nossa palestra, no que se refere ao pregão, são as características das sanções. O artigo 7º da Lei do Pregão 10.520, ela elenca os motivos pelas quais o fornecedor poderá ser sancionado e quais são as consequências. E é uma lista interessante. Nós temos ali, repito, no artigo 7º, não celebrar contrato. É um dos motivos que o fornecedor poderá ser sancionado. Ou seja, ele participa do processo licitatório, é convocado para assinar o contrato e, sem uma justificativa plausível, ele não vai no prazo para que assine o contrato. Deixar de entregar a documentação exigida. No início do processo licitatório, lá no credenciamento, que nós vamos falar daqui a pouco, você faz uma declaração de que você cumpre todos os requisitos habilitatórios, exatamente para que você não entre num processo com problemas de habilitação. Mas, às vezes, o fornecedor, vamos dar um jeitinho, ele faz a declaração de que ele cumpre os requisitos da habilitação, aí chega na habilitação, ele está com problema de certidão, ele está com problema de alguma habilitação exigida. Isso é motivo para ser sancionado, porque ele deu uma declaração falsa. Então, o pregão aborda e contempla essa situação. Apresentar documento falso. Isso é uma das questões mais graves. Tá? Isso não precisa nem ser analisado. Você burlar um documento, você apresentar alguma coisa não verdadeira, então, seguramente, será sancionado e talvez até outras esferas serão acionadas também. Retardar, sem justificativa, o objeto que foi licitado. Então, você começa as atividades e não cumpre parte do contrato, e você não cumpre prazos, ali vai ter um fiscal de contrato, vai haver uma observação, mas se continuar retardando, não cumprindo o contrato, é motivo de ser sancionado. Não mantiver a proposta. Quando você entrega a sua proposta, o edital determina o prazo de validade daquela proposta. Pela 8666, sempre serão 60 dias a validade da sua proposta. O pregão é um pouco mais flexível. A lei do pregão determina 60 dias ou outro prazo que esteja contemplado no edital. Então, analise muito bem a validade da sua proposta. Por quê? Se você assinar a validade da sua proposta e depois não quiser cumprir o contrato, não quiser manter aquela proposta original, é motivo de você ser sancionado. Falhar ou fraudar na execução do contrato. Então, como eu disse há pouco, no contrato existe o gestor do contrato e o fiscal do contrato, exatamente para analisar, se for o caso, um serviço que você esteja realizando. Ou haverá um fiscal para receber os produtos. Então, ele sempre estará com o edital na mão, com o termo de referência, para ver todas as exigências que foram feitas, para ver se você está cumprindo exatamente como foi assinado o respectivo contrato. Então, se você fraudar de alguma forma, você será sancionado. Comportar-se de modo inidôneo. Ou seja, você não for correto nas suas ações, você agir de forma também fraudulenta, você criar situações de falsidade comprovada, você será sancionado pela legislação do pregão no seu artigo 7º. Cometer fraude fiscal. É lógico, você tem que pagar os seus impostos, você tem que estar sempre em ordem com a sua documentação. Isso, muitas vezes, o fornecedor ele não se atenta. Ou, às vezes, quem elabora o edital esquece de colocar alguns detalhes importantíssimos. Toda aquela habilitação exigida não é apenas para o processo licitatório. Toda aquela habilitação tem que estar em ordem durante toda a execução contratual.
Então, muitas vezes, na execução contratual, alguma certidão, alguma regularidade fiscal não está mais em dia, já venceu, então, às vezes, alguns tentam fraudar alguns desses documentos, e se for comprovado, seguramente você também será penalizado. Se num desses casos você estiver inserido como fornecedor, existirá a consequência. E quais são as consequências também contempladas na lei do pregão? Você poderá ser impedido de licitar na esfera da licitação que você está participando. Ou seja, se a sua licitação foi na União, você vai ficar um tempo sem licitar com a União, ou com o Estado, ou com o município, ou, no caso, com o Distrito Federal também. Você poderá ser descredenciado. Por exemplo, se for da esfera federal, existe o SICAF, que é um Sistema Unificado de Cadastro. Então, você será descredenciado. Se for numa outra esfera, cada órgão tem o seu sistema cadastral. Ele não permitirá que você fique mais cadastrado. E a lei do pregão permite que você seja sancionado por até 5 anos. É extremamente longo esse período. A 8666, ela prevê, no máximo, a sanção até 2 anos. O pregão ampliou para 5 anos. Então, na realidade, você que participa de um processo licitatório, se atente muito para as possibilidades de penalização, de sanções previstas na lei, que com certeza estarão inseridos ali no edital. Só vá para um processo licitatório com a convicção de que você tem condições de cumprir na integralidade o futuro contrato em questão. É interessante que isso que eu acabei de citar está previsto no artigo 7º da Lei 10.520. Mas alguns doutrinadores, alguns estudiosos entendem que esses casos apresentados na 10.520 não atendem todas as necessidades de penalização. Então, pode ser que alguns editais do pregão, além de deixar contemplado e previsto essas sanções do artigo 7º, também coloque a possibilidade de aplicação do artigo 87 da 8666, que amplia mais o espectro das sanções. Então, ali agora vai ter a mais advertência, que a lei do pregão não prevê. Advertência é a sanção levíssima. Nesse artigo 87 prevê multa diária, que vai ser previsto os percentuais no edital. Tá? Então, a 8666 dá uma opção maior de sanção para os fornecedores. Então, analise com muita calma e critério tudo que o edital esteja prevendo dessa questão das sanções. Outro assunto bastante pertinente é a questão das impugnações e dos esclarecimentos. Para o fornecedor, é importante ele entender que ele tem 2 momentos áureos que a lei lhe concede: pedir impugnação ao edital ou entrar com recurso no final da sessão, se for um pregão. São as chances que ele tem de questionar o processo de forma legal. O que é a impugnação? A lei é clara, tanto a 8666 quanto a 10.520. Todo e qualquer cidadão poderá pedir impugnação de um edital. Não é só quem for participar do processo licitatório. É uma prerrogativa para qualquer cidadão. Qualquer um pode analisar os editais que irão acontecer, das licitações que irão acontecer. Então, o que pode ensejar, o que pode causar uma impugnação? Alguma ilegalidade. Se você perceber que um edital está direcionando alguma coisa, se você perceber que um edital, por exemplo, está limitando a participação desnecessariamente de alguns interessados, se estiver ferindo algum dos princípios basilares, como o princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da publicidade, tudo isso são motivos para você pedir impugnação de um edital.
Se você colocar, por exemplo, se você observar num edital que colocaram marca, não se coloca marca, não se direciona. Se ali existir a marca de um produto, com certeza você pode pedir impugnação. Legalmente, o órgão público tem até a prerrogativa de colocar marca, mas tem que haver uma justificativa plena. Por exemplo, uma justificativa técnica, que demonstre que, se não for aquela marca, aquele produto, o prejuízo será muito grande. Ou, às vezes, o órgão público segue o princípio da padronização. Às vezes, ele tem toda a mobília padronizada, e ele vai precisar de mais alguma mobília para novos funcionários. Se ele simplesmente abrir uma licitação tradicional, pode chegar mobílias que saia daquela padronização. Então, é uma justificativa aceita de forma legal. Mas, como regra, jamais direcionar o seu edital. Então, no pregão, que prima pela rapidez e celeridade, a lei é muito clara. Qualquer cidadão poderá pedir impugnação a um edital até 2 dias úteis antes que a sessão seja aberta. E o pregoeiro terá, até o dia seguinte, 24 horas para responder o pedido da impugnação. Então, é tudo muito rápido. E, normalmente, se o pregoeiro não conseguir responder nesse período escasso, ele, em princípio, vai suspender a sessão até que responda o pedido ou os pedidos de impugnação. Além da impugnação, que qualquer cidadão pode solicitar, também existe esclarecimentos. O nome já diz, não é necessariamente algum erro que você tenha visto no edital. Às vezes você não entendeu alguma coisa. Então você pode solicitar ao órgão público que te esclareça alguma coisa do edital, que seja um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. Então é importante frisar, e nós temos um slide específico sobre isso, os prazos da impugnação. A Lei 10.520 é muito clara. Até 2 dias úteis antes da abertura da sessão, qualquer cidadão poderá pedir impugnação a um edital. Quanto aos esclarecimentos, a lei é omissa. Aí você precisa ver o que o edital define, qual é o prazo para você pedir esclarecimentos. Alguma dúvida que você tenha. A maioria dos editais tem colocado um dia a mais. 3 dias para pedidos de esclarecimento e 2 dias úteis para pedido de impugnação. Muito bem, agora chegamos numa parte extremamente importante da palestra, onde você poderá observar aqui de um caracol. Esse caracol mostra todas as fases de um pregão. Ao analisar esse caracol, dificilmente você vai errar, tá? Quer seja da área pública, quer seja da área privada. Repito, aqui mostra de forma clara tudo o que acontece numa sessão de pregão, presencial. Muito bem, como você está observando, tudo começa com credenciamento. Tudo isso vai estar previsto no edital e no aviso de licitação. O que é o credenciamento? O edital vai definir um prazo para que os interessados no pregão presencial se credenciem. E o edital vai definir que documentação você deve levar para o credenciamento. Normalmente, o que é exigido num credenciamento? Um documento oficial com foto, para que a pessoa se identifique. Uma procuração assinada com firma reconhecida do diretor, do sócio, tá, da empresa ao qual você vai representá-lo. Uma cópia do contrato social dessa empresa. Por que essas duas coisas? Porque procuração qualquer um pode assinar. O contrato social vai mostrar quem é o diretor, quem são os sócios e quem tem prerrogativa de assinar uma procuração. Então, basicamente, esses documentos sempre serão exigidos. Documento com foto, procuração e cópia do contrato social. O edital vai prever que, nesse momento, se for o caso, você vai assinar uma declaração que você é uma microempresa e uma empresa de pequeno porte.
esse é um outro assunto que será abordado, os benefícios das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, você já declara, se for o caso, que você é uma ME ou EPP, para que o pregoeiro saiba que você tem benefícios concedidos pela Lei Complementar 123 de 2006, com alterações da Lei Complementar 147 de 2014. E, finalmente, uma declaração que sempre estará ali em anexo ao edital é a declaração de que você cumpre todos os requisitos habilitatórios. Então, meus amigos, tudo isso acontece ali no credenciamento. Agora, a partir desse momento começa a sessão. E está definido no edital e no aviso exatamente o horário que serão recolhidos os envelopes no pregão presencial. Aí você pode questionar, eu não me credenciei, esqueci um documento. Eu não posso participar? Pode. O credenciamento apenas é a prerrogativa de você se manifestar na sessão. Se você chegar lá e esqueceu alguma coisa do credenciamento e não tem como conseguir o que você esqueceu, você entrega os seus envelopes e fica como um ouvinte. Você não pode dar lances, você não pode se manifestar, você não pode pedir recursos. Aí eles vão analisar a sua proposta e a sua habilitação. Há casos que os editais podem prever que o documento de habilitação e o documento de habilitação e proposta chegue pelo correio. Ou seja, essas pessoas não vão se credenciar. Então, muitos órgãos dão essa prerrogativa para ampliar a competitividade. Então, sempre analise com muita calma as exigências que o edital está fazendo. Muito bem, terminou o credenciamento. De acordo com o Caracol, o próximo passo, agora o pregoeiro e a equipe de apoio vão receber os envelopes exigidos no edital. Então, agora você traz 2 envelopes fechados e lacrados. Um envelope de proposta e um envelope de habilitação. Em primeiro lugar, o pregoeiro vai analisar a proposta, o envelope de proposta. É uma sessão pública, ali todos estarão reunidos, então, publicamente, na frente de todos, ele vai abrir o envelope de cada um dos participantes. Então, agora ele abre o envelope da empresa 1, e agora ele tem que ser muito criterioso. Ele vai analisar essa proposta para ver, preste atenção nessa palavra, a conformidade da proposta com o edital. Eu falei atrás, princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Então, agora, o pregoeiro vai ver se a sua proposta está exatamente de acordo com as exigências do edital. E, nesse momento, ele te classifica ou desclassifica. Então, ele faz isso com todos, encerrando essa parte da análise das propostas. Aqueles cuja proposta estejam em ordem, agora serão analisados se vão para a fase de lances. Como acontece o lance no pregão presencial? Todos cuja proposta esteja em ordem vão para uma fase de lances? Não necessariamente. A Lei 10.520, no seu artigo 4º, ela define como é que funciona o lance ou funcionam os lances. Só irá para a fase de lances, em primeiro lugar, aquele cuja proposta esteja em ordem. Por que não vão todos? Porque a lei determina o seguinte, só vai aquele com o valor da proposta mais vantajoso, aquele que teve o valor da proposta mais baixo, para aquele que a sua proposta, o valor da sua proposta, esteja no máximo 10% acima desse com o valor da proposta mais vantajosa. E os outros, em princípio, estão fora da fase de lances. Então, o autor da Lei 10.520, ao fazer essa exigência, foi para que as pessoas cuidem com o valor das suas respectivas propostas. Não adianta você jogar um valor nas nuvens, porque pode ser que você não participe nem da fase de lances. Então, agora haverá uma classificação, depois da análise das propostas, para ver quem irá para a fase de lances. Só um adendo. No pregão eletrônico, que não é o motivo agora da nossa palestra, tudo é feito pelo sistema. As propostas são lançadas pelo sistema. E uma diferença, bastou a proposta estar em ordem, independente do valor da proposta, todos vão para a fase de lances. No pregão eletrônico, autoriza-se, independente do valor que você colocou, você vai para a fase de lances, não existe um corte.
mas no pregão presencial, que segue literalmente a legislação 10.520, deixa claro, há um corte. Só vai para a fase de lances o autor do valor da proposta mais baixo, para aquele que estiver no máximo 10% acima dele. E agora começam os lances. De maneira bem prática, como é que funcionam os lances do pregão presencial? É uma ordem clara. O pregoeiro convoca primeiro o autor do valor da proposta menos vantajoso, ou vantajosa, aquele que está em último lugar, e vai perguntar para ele se ele tem interesse de dar lance. Se ele der o lance, obrigatoriamente ele tem que sair de último para ficar em primeiro. Se ele fizer isso, agora aquele que era penúltimo fica em último, é ele que será convocado. Se ele quiser dar lance, ele tem que dar um lance para ficar em primeiro, e assim sucessivamente. Aí ele chega para um que tem que cobrir quem está em primeiro, se ele não tiver condições, ele declina. Então ele já está fora da fase de lances. Aí isso vai acontecendo até que os lances diminuam ou acabem até cessando os lances. E quando os lances cessarem, tem um que ficou em primeiro lugar com o valor mais vantajoso dos lances que aconteceram. Então agora esse, em princípio, venceu a fase de lances. Muito bem, ele é vitorioso? Não, ainda estamos no meio da sessão. A partir desse momento, e eu vou falar de forma rápida, mas existem outras palestras e outros cursos que vão entrar nesse assunto, aqui entra o primeiro benefício da lei complementar concedido pela Lei Complementar 123 de 2006. Encerrada a fase de lances, o pregoeiro tem que analisar quem ficou em primeiro lugar. Se foi uma empresa grande, tá? Não é o caso de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, é uma empresa grande. Se na sequência tiver alguma ME ou EPP que esteja no máximo 5% acima desse que venceu, a lei complementar diz, está empatado. Por isso que é chamado empate ficto, um empate falso, um empate inventado, para dar chances maiores às MEs e EPPs. Ou seja, teve um vencedor da fase de lances, na sequência tem alguma ME ou EPP no máximo 5% acima, está empatado. Então não pode ter empate. Então será concedido a essa ME ou EPP que esteja, nesse caso, no empate ficto, que dê um último e decisivo lance. Então, ela terá 5 minutos, segundo a lei, para dar esse lance. Se ela disser, pregoeiro, eu tenho interesse de dar lance. Então, se ela der um lance que seja 1 centavo que seja melhor do que aquele que está em primeiro lugar, ela vencerá a fase de lances. E essa que tinha ficado em primeiro não pode fazer mais nada. Então, é uma prerrogativa que a lei concedeu de benefício às MEs e EPPs. Então, após a fase de lances, no pregão presencial, isso acontece no eletrônico também, o pregoeiro tem que analisar se tem esse empate ficto. Tendo ou não tendo, o pregoeiro vai negociar esse valor, porque às vezes a pessoa ficou em primeiro lugar, mas isso não quer dizer que venceu a fase de lances. Às vezes, em primeiro lugar, ela está fora da estimativa ainda do órgão público. Porque o órgão público, quando define o objeto, ele vai no mercado saber quanto que custa aquele objeto, e ele faz uma estimativa, uma média. Então, o pregoeiro, sempre após a fase de lances, vai negociar com o autor do melhor lance, tá? Até que esteja dentro da estimativa. Estando tudo em ordem, agora vem a habilitação. Ele vai pegar a habilitação somente desse que ficou em primeiro lugar. Então, agora ele vai ver o edital, o que foi exigido de habilitação, vai pegar o envelope da habilitação dessa empresa, que ficou em primeiro lugar na fase de lances, vai abrir publicamente esse envelope e vai analisar se a habilitação está de acordo com as exigências do edital. Regularidade fiscal, capacidade jurídica, regularidade trabalhista, qualificação econômico-financeira, qualificação, todas aquelas que nós falamos, a qualificação técnica. Estando tudo em ordem, agora ele será declarado vencedor. Só nesse momento, essa empresa é considerada vencedora. Se a habilitação não estiver em ordem,
Então, ela será desabilitada, o pregoeiro vai para quem ficou em segundo lugar na fase de lances, negocia o valor do lance e abre a habilitação desse que agora passa a ser primeiro, até que tenha aquele que satisfaça todas as necessidades. Rapidamente, nessa fase, você vai observar aqui no caracol, que tem Lei Complementar 123, é o segundo benefício concedido às MEs e EPPs. O primeiro é após a fase de lances, o tal do empate ficto. O segundo vem aqui agora. Se a ME ou EPP, na apresentação da habilitação, tiver problema de regularidade fiscal, e mais recente, pela Lei Complementar 155, também colocou nesse mesmo processo a regularidade trabalhista. Se a ME ou EPP tiver problema somente nesses dois casos, tá, de regularidade fiscal e trabalhista, ela poderá solicitar 5 dias úteis para regularizar. O órgão público é obrigado a conceder esses 5 dias úteis. Mas essa empresa, ME ou EPP, que solicitou esse prazo, tem que apresentar a documentação com problema. Aí será concedido esses 5 dias úteis. Passados 5 dias úteis, se ela não regularizou, ela poderá pedir mais 5 dias úteis. Só que esse segundo prazo, a lei é clara, a critério do órgão público. O órgão público não é obrigado a conceder mais um prazo de 5 dias úteis. A maioria tem aceito. Ok, analisada a habilitação, estando tudo em ordem, será declarado vencedor. Somente agora, como você observa aqui no caracol, entra o momento recursal, depois de declarado um vencedor. Diferentemente da 8666, que tem recurso na análise da habilitação, tem recurso na análise da proposta, por isso que demora 150, 180 dias o processo de uma concorrência. Tá? O pregão não, é célere. Recurso é apenas quando houver um vencedor declarado pelo pregoeiro. Se por um acaso ninguém se manifestar, porque a lei diz imediata e motivadamente, se ninguém se manifestar, o pregoeiro já vai fazer a adjudicação, ou seja, é um processo que deixa claro, a empresa vencedora é essa. Se houver a contratação, tem que ser obrigatoriamente com essa que está sendo adjudicada. E depois disso feito, a ata vai ser toda acertada, e aí todo o processo sobe para que a autoridade responsável analise o processo com seu jurídico, estando tudo em ordem, ele vai homologar. A homologação é a confirmação, é a ratificação, é bater o martelo de que está tudo em ordem. E aí, então, essa empresa vencedora será convocada para que assine um contrato. E só encerrando essa parte aqui do caracol, se houver interesse recursal, a empresa que entende que houve um erro na sessão, ela se manifesta imediatamente, ela dá o motivo, porque a lei diz imediata e motivadamente. Ela apresenta o motivo, como o pregoeiro é o gestor, é o responsável pela sessão, ele analisa esse motivo e, se achar que é plausível, vai ser concedido 3 dias ou 3 dias úteis, aí depende do prazo que o edital vai conceder, alguns dão 3 dias, alguns dão 3 dias úteis. Então, agora será concedido esse prazo para a empresa que se sentiu prejudicada no processo. Depois que chegar a fundamentação, essa fundamentação será passada para os outros participantes, que terão mais o mesmo prazo, 3 dias ou 3 dias úteis, para contrarrazoarem, e aí, então, a manifestação se será aceito ou não essa fundamentação recursal. Então, basicamente, meus amigos, com esse caracol você entende como é que funciona, passo a passo, uma sessão de pregão presencial. Muito bem, após essa palestra especificamente do pregão presencial, nós iremos abordar a questão do sistema de registro de preços, que será muito fácil explicar, porque ele tem praticamente todas as características do pregão. O registro de preços, ele foi criado pela 8666 no seu artigo 15, mas ali são poucas coisas que são abordadas a respeito do conhecido SRP, Sistema de Registro de Preços. E aí, então, surgiram decretos. Na esfera federal é 7.892, cada estado tem o seu próprio decreto, cada município o seu próprio decreto, que amplia, que dá concreção à legislação, explicando claramente o sistema de registro de preços.
A 8666 autorizou que o registro de preços pudesse ser feito pela concorrência. Então, era feito só pela concorrência quando foi criado o SRP. Só que quando surgiu o pregão, pela 10520, no seu artigo 11, deixa claro que poderá ser usado agora a modalidade pregão também no SRP. Então, desde então, ganhou uma força muito grande, porque o pregão é muito mais ágil, como nós já vimos. Então, 99% hoje de todo o sistema de registro de preços vem da modalidade pregão. Muito bem, mas o que é esse SRP? Como é que ele funciona? Então, eu vou tentar explicar de uma maneira bem prática, tá, para que você entenda. Dependendo das características do objeto, e os decretos deixam claro, quando você for licitar algo, ou seja, aquilo que você precisa constantemente, frequentemente, de forma parcelada, justifica o registro de preços. Mas então, como é que funciona isso? Você vai fazer um pregão tradicional. Terminado o pregão tradicional, com todas as fases que eu mostrei para vocês, onde que está a diferença de um registro de preços? Está depois de declarado um vencedor. Quando, num pregão tradicional, declara-se o vencedor, o próximo passo é que ele seja convocado para assinar um contrato. Aqui está a diferença. No registro de preços, ele será convocado para assinar um documento chamado Ata de Registro de Preços. Mas o que é isso? Como é que funciona isso? Aí entra o diferencial. Quando você faz um registro de preços, o órgão público opta pelo registro de preços, ele está fazendo uma licitação que vale por 12 meses. É uma licitação por um período mais longo. E o interessante, quando ele opta por essa opção, ele tem a opção de pedir o que ele precisa em até 12 meses, que é a validade de uma ata de registro de preços. Ele, se passar esses 12 meses e o órgão público não solicitou todo o quantitativo, fica por isso mesmo. Ou seja, como existe a prerrogativa do interesse público, o órgão público, em princípio, não perde. Então, ele faz uma ata de registro de preços, ele programa o que ele vai precisar naquele objeto para 12 meses, e aí ele faz um pregão por registro de preços. Por isso que você, fornecedor, você que participa de licitações, é muito comum nos avisos de licitação e nos editais, você observar a modalidade, está ali pregão, e do lado, registro de preços. Ou seja, tem esse diferencial. Então, agora, o edital que você vai analisar tem alguns incrementos, tem algumas coisas diferentes, e você sabe que, encerrando o pregão, tá? Pode ser presencial ou eletrônico, agora você vai assinar uma ata, se você foi o vencedor. E, ao assinar essa ata, você está se comprometendo, por 12 meses, a entregar todo aquele montante que foi licitado. E saber que, se encerrar a vigência da ata e não foi solicitado todo o quantitativo, fica por isso mesmo. Então, isso é extremamente benéfico para a área pública. Aí, se você é fornecedor, você pode questionar, mas eu só tenho prejuízo? Não, absolutamente. Então, a partir de agora, eu vou dar alguns esclarecimentos do funcionamento do registro de preços. Você vai ver que existem alguns atores que participam do registro de preços. Você tem o órgão gerenciador, você tem o órgão participante, você tem o carona, o órgão não participante, e você tem o fornecedor. Como é que funciona isso? Quando o órgão público resolve, pelas características do objeto, fazer por registro de preços, ali tem um órgão gerenciador, o nome já diz, vai gerenciar a ata, vai ser o responsável pela ata. Vamos, como exemplo, para simplificar, imaginar uma prefeitura. O prefeito normalmente faz as delegações, e ele delega para um setor que aquele setor vai ser o gerenciador das atas. Muito bem. Num determinado momento, aquele setor, que é o gestor das atas, ele resolve abrir uma licitação de material de escritório. Muito bem. Ele sabe que praticamente todas as secretarias precisam de material de escritório. Então, o que ele vai fazer? Ele vai informar internamente
que ele vai abrir um pregão por registro de preços de material de escritório e ele vai solicitar a todas as secretarias quem tem interesse de participar dessa licitação. Ao invés de cada um fazer a sua licitação, o órgão gerenciador vai fazer um processo para quem quiser participar. Aí a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, todas as secretarias informam que tem interesse de participar desse processo por registro de preços. Então, agora, o que o órgão gerenciador faz? Ele dá um prazo e pede para que cada secretaria envie o quantitativo que precisam para 12 meses de material de escritório. Então, agora, cada secretaria vai analisar no ano passado, no ano retrasado, o que gastaram como parâmetro e vão fazer uma projeção para os próximos 12 meses. Então, dentro do prazo exigido pelo órgão gerenciador, essas secretarias, que agora serão denominadas órgãos participantes, vão enviar os seus respectivos quantitativos. Quando tudo isso chega para o órgão gerenciador, veja agora o trabalho. Ele vai fazer tudo isso que nós passamos nessa palestra. Será feito por um grupo termo de referência, analisando todos os objetos, vai ser feito um edital por registro de preços. Uma das diferenças, nesse edital vai constar quem são os órgãos participantes, o quantitativo de cada órgão participante, o endereço de entrega de cada órgão participante, para que o fornecedor, quando analisar o edital, tenha todas essas informações e identifique se ele tem pernas para participar desse processo licitatório. Encerrado isso, vai ser feito um aviso de licitação, dentro daquele prazo do pregão, sai o aviso, vai ser concedido no mínimo 8 dias úteis para abrir o pregão por registro de preços. Agora, tudo que nós analisamos no Caracol vai acontecer normalmente, tá? Serão entregues os envelopes, vão ver quem está classificado, fase de lances, negociação com o pregoeiro, tudo aquilo que nós mostramos vai acontecer. Encerrado o processo, será declarado um vencedor. Aqui está a diferença que nós abordamos. Essa empresa vencedora, ela não obrigatoriamente ou necessariamente assinará um contrato. Agora, o órgão gerenciador elaborará um documento obrigacional e vinculativo que se chama Ata de Registro de Preços. Nesse documento constará quem é o órgão gerenciador e o seu quantitativo na licitação, todos os órgãos participantes com os seus respectivos quantitativos, quem foi o fornecedor vitorioso, qual foi o produto vitorioso com suas características e que valor. A partir de agora, todos assinam essa ata, e agora todos têm 12 meses para pedir o seu quantitativo, se houver a necessidade. Então, agora, como é que funciona? Num determinado momento, um dos órgãos participantes precisa de X do seu quantitativo. Será contactado o fornecedor vitorioso, ele tem a ata, ele sabe quem são os órgãos, ele vai ser convocado para entregar X daquele quantitativo para um determinado órgão participante. Então, agora ele vem, entrega, agora o órgão participante emite a nota de empenho ou um documento similar para efetuar o pagamento daquele quantitativo. Então, toda vez que algum órgão participante fizer a sua solicitação, o fornecedor tem que vir e entregar aquele produto por aquele valor. E nesse ínterim, pode aparecer o carona. O que é o carona, ou agora, em alguns decretos, chamado do órgão não participante? É um outro órgão público que não participou do processo, ficou sabendo dessa ata, e aí ele entra em contato com o órgão gerenciador e solicita: eu posso participar? Eu posso ser um carona dessa ata? O órgão gerenciador poderá aceitar ou não. Mesmo que aceite, o órgão gerenciador vai entrar em contato com o fornecedor para ver se ele tem condições de atender esse outro órgão público que quer entrar nessa ata. E aí ele vai dizer para o gerenciador: se eu for aceito, o meu quantitativo é X. Então, vocês percebam que, às vezes, para o fornecedor é interessante, porque são vários participantes e, no decorrer da ata, podem surgir os caronas, que também vão participar daquele processo e vão fazer solicitações a mais para o fornecedor. E agora, durante toda a vigência da ata, acontece exatamente isso.
O órgão que participou ou o carona que foi aceito, quando precisam, fazem a solicitação. A legislação mais atualizada diz que, em o gerenciador e o fornecedor aceitando o carona, esse carona tem no máximo 3 meses para pedir todo o seu quantitativo, diferente dos participantes que têm aqueles 12 meses. Então, de maneira geral, meus amigos, é uma maneira fantástica o registro de preços, é benéfico tanto para o órgão público quanto para o fornecedor. Por isso que hoje grande parte do pregão que é realizado é exatamente por registro de preços. Muito cuidado, você fornecedor, que quando você assina uma ata, muitos entendem, não é contrato. Então, se no decorrer da ata der algum problema, eu vejo se eu tiro o meu corpo fora. Não, lê do engano. Realmente, uma ata de registro de preços, quando é assinada, não é contrato, mas é um documento obrigacional e vinculativo, tem a relação entre as partes, e o não cumprimento de uma ata requer e causará e ensejará sanções previstas no próprio edital. Então, na realidade, é um processo muito positivo, que tem sido, como eu disse, muito benéfico tanto para a área pública quanto para a área privada. É um processo licitatório, normalmente pelo pregão, assina-se uma ata, coloca-se os atores, o gerenciador, o participante, o fornecedor, pode aparecer o carona, e ela tem uma vigência de 12 meses. No decorrer desse período, em princípio, o fornecedor terá que entregar o objeto que venceu na licitação pelo mesmo preço. Se houver situações supervenientes, inesperadas, que o preço caia muito no mercado, ou suba muito no mercado, então poderá haver negociação devidamente justificada no processo. Muito bem, meus amigos, é o que eu pude passar para vocês nesse tempo sobre o pregão presencial e alguns aspectos do sistema de registro de preços. Eu espero ter sido útil de alguma forma, tá? E continuamos sempre à disposição para aquilo que for necessário.